Olá amiga, olá amigo, é bom estar contigo mais uma vez para juntos estudarmos um pouquinho mais deste livro fantástico, o livro de Gênesis. Ele contém a origem de todas as coisas e nós estamos a chegar à lição número 5. E como estamos a chegar à lição número 5, nós vamos falar sobre alguma coisa fantástica, a origem dos povos. Mas antes disso, eu convido-te a que partilhes com os teus amigos. Quer o link da Rádio Tranquilidade, onde nos ouves, ou então os links dos nossos canais do YouTube ou Facebook, onde nos vês e ouves. Faz isso e vais ver que os teus amigos vão agradecer também. Na lição da semana passada nós vimos a maior catástrofe natural já ocorrida no planeta Terra. As suas causas e os seus resultados, apontando para uma catástrofe ainda maior que ocorrerá no futuro. Esta semana nós iremos ver a origem da diversidade de nações e povos a partir dos descendentes de Noé. Como eu disse, chegamos à lição número 5 e vamos falar da Torre de Babel. E é isso que fala exatamente o texto base da nossa lição. No capítulo 11 e no verso 9 de Gênesis, onde diz: "Por isso aquela cidade ficou a chamar-se Babel, porque foi lá que Deus confundiu as línguas da humanidade e foi de lá que os dispersou pelo mundo." Terminamos a lição da semana passada com a saída de Noé da arca, a oferta que ele apresenta e também a aliança que Deus faz com Noé, informando de que nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. E como sinal disso, ele colocou no céu o arco-íris. A seguir nós vamos encontrar Noé instalado como agricultor e a viver em comunidade com os seus 3 filhos e as respectivas famílias. Na sequência, é-nos trazida a história do descuido de Noé com a bebida, tendo chegado a um estado de embriaguez que o levou, como nós diríamos hoje, a fazer figuras tristes, pois despiu-se dentro da sua tenda. E é dentro da sua tenda que ele vai ser encontrado pelo seu filho Cã, que ao encontrar o pai nesse estado, ao invés de o compor, ele saiu e foi contar em tom jocoso aos seus irmãos aquilo que tinha visto. Os irmãos, numa atitude de respeito, ao contrário daquele outro irmão, foram então cobrir o seu pai. Noé, ao acordar e ao saber o que se tinha passado, repreende duramente Cã, conforme nós vemos nos versos 24 a 27 do capítulo 9 de Gênesis. Diz no verso 24, quando Noé acordou do sono provocado pelo vinho e soube o que lhe tinha feito o filho mais novo, disse, no verso 25, maldito seja Canaã, ele será o último dos escravos dos seus irmãos. No verso 26, e continuou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja escravo de Sem. E no verso 27, que Deus faça crescer Jafé, que ele habite junto dos descendentes de Sem, e que Canaã lhe sirva de escravo. Podemos encontrar um certo paralelismo entre este momento de Noé e o momento em que Adão peca. Pois o pecado de um gerou nudez, aqui também. Por outro lado, Cã viu a nudez do seu pai, do mesmo modo que Eva viu a árvore proibida. Ambos os momentos foram intencionais. Esta repreensão de Noé ao seu filho, dizendo-lhe que ele será escravo dos seus irmãos, é uma profecia para o que acontecerá muitos anos mais tarde. Cã vê aquilo que diz o verso 22 do capítulo 9. Cã, pai de Canaã, viu o pai nu e foi contar o caos aos seus irmãos que estavam fora da tenda. Cã foi o pai dos habitantes de Canaã, a terra que foi prometida e foi tomada e dominada pelos israelitas, descendentes de Sem Jafé, depois da saída do Egito, e que onde foi estabelecido o Estado de Israel. Como diz o autor da lição, a maldição de Cã será de facto uma bênção para todas as nações, incluindo aqueles descendentes de Cã e de Canaã que aceitam a salvação que lhes é oferecida pelo Senhor. Enquanto o capítulo 5 de Gênesis traz a genealogia dos descendentes de Adão até Noé, no capítulo 10 nós vamos encontrar a descendência de Noé até ao momento, conforme diz o próprio texto bíblico, em que os mesmos são dispersos pelos 4 cantos do mundo. Muitas pessoas não gostam de ler as genealogias bíblicas porque acham chatas,
mas elas são importantes e têm 3 funções básicas. Primeira, elas enfatizam a natureza histórica dos acontecimentos bíblicos que estão relacionados com essas personagens. Segundo, elas estabelecem uma relação entre o passado e o presente. E terceiro, elas mostram as consequências trágicas do pecado sobre a humanidade com a redução do período de vida dessas pessoas, porque mostram a idade que cada um deles tem. A foto que estão a ver é a capa de um livro que um dia encontrei no pavilhão de Israel, na Expo de Sevilha, há muitos anos atrás, que mostra a idade da Terra através das genealogias e dos acontecimentos bíblicos. Nesta segunda foto, o autor mostra, através das genealogias, o ano exato em que aconteceu o dilúvio, o ano 1656, a partir da criação. De acordo com este livro, passaram-se 340 anos desde o dilúvio até ao momento em que, como diz o verso 25 do capítulo 10, a humanidade se dispersou. Até essa altura, todos falavam a mesma língua e habitavam na mesma região. Infelizmente, a maldade voltou. O mesmo enganador que tentou a Eva, que provocou a descrença nos contemporâneos de Noé, vai fazer a sua obra junto dos pós-diluvianos. Ele vai levar esses homens e mulheres a terem a mesma ambição que ele teve um dia no céu. Vê aquilo que diz Isaías no capítulo 14 e no verso 14. Subirei até ao cimo das nuvens, serei igual ao Deus Altíssimo. Ele está a falar de Satanás. A mesma ambição que procurou incutir em Eva, conforme Gênesis no capítulo 3 e no verso 5, onde diz: o que acontece é que Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, abrir-se-ão os vossos olhos, e agora presta atenção, e ficarão a conhecer o bem e o mal, tal como Deus. Que foi então que ele levou os descendentes de Noé a fazer? Vamos ver os versos 3 e 4 do capítulo 11 de Gênesis, onde diz: disseram então uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los no forno. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume fazia às vezes de argamassa. No verso 4. Depois disseram: agora vamos construir uma cidade com uma grande torre que chega até ao céu, pois temos de ficar famosos antes que tenhamos de nos dispersar pelo mundo. A intenção daqueles homens era construir uma torre de tal modo alta, de modo a sobreviverem a um próximo dilúvio. Eles tinham se esquecido daquilo que Deus tinha prometido. Mas por outro lado, como diz o início do verso 4, era que essa torre chegasse ao céu, ao local onde Deus habita, e assim poderem destruir Deus do mesmo modo que Satanás o desejava. O local escolhido para a construção desta torre é Sinear, na Mesopotâmia. O mesmo local onde muito mais tarde floresceu a cidade de Babilónia. Vê o que diz o verso 2 do capítulo 11. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. Vamos ver agora os versos 1 e 2 do capítulo 1 do livro de Daniel. E diz: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilónia, a Jerusalém e a sitiou. No verso 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Provavelmente será muito perto deste local a planície de Dura, onde Nabucodonosor mandou erigir a grande estátua de ouro que está relatada no capítulo 3 do livro de Daniel, prova desta mesma postura mental. Quando nós olhamos para as pirâmides egípcias ou o grande zigurato babilónico, podemos imaginar a capacidade arquitetónica e de construção daqueles povos. Mas algo acontece. Enquanto aqueles homens queriam subir aos céus, morada de Deus, este Deus decide fazer algo diferente. Vê aquilo que diz o verso 7 do capítulo 11. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. É isso mesmo.
Deus decide descer até eles numa afirmação da sua supremacia. Qualquer esforço humano para chegar até Deus é inútil e ridículo. Quando Deus sente necessidade, Ele desce. Ele vem até junto do homem, porque o homem por si só, pelos seus próprios esforços, não pode chegar até Ele. Foi a descida de Jesus até nós e a sua graça que nos proporciona a salvação, não os nossos próprios esforços. A intenção de Deus de confundir a língua para que eles deixassem de se entender era mesmo a de eles se espalharem pelo mundo de modo a reduzir o desenvolvimento da maldade. Vê aquilo que diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 93. Os planos dos construtores de Babel terminaram em vergonha e derrota. O monumento ao seu orgulho tornou-se no memorial da sua loucura. Contudo, os homens estão continuamente a prosseguir no mesmo caminho, confiando em si mesmos e rejeitando a lei de Deus. Este é o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu, o mesmo que governou Caim quando apresentou a sua oferta. Prezado amigo, prezada amiga, o desígnio de Deus desde a criação era que o ser humano crescesse e se multiplicasse e enchesse a terra. Mas os homens, teimosamente, quer antes, quer depois do dilúvio, não se quiseram espalhar, fazendo com que o mal crescesse também. E usaram o poder da sua união e proximidade para o mal. E em função dessas duas ordens que Deus os força agora a espalharem-se de acordo com as suas semelhanças de língua. É interessante que Babel significa porta de Deus e que esta mesma palavra está relacionada com o verbo balal, que significa confundir. Foi por quererem alcançar a porta de Deus, porque se julgaram Deus, que acabaram confundidos e muito menos poderosos do que antes ao serem espalhados. Apesar da maldade humana, Deus transforma o mal em bem. Ele tem, como sempre, a última palavra. Tanto a maldição proferida por Noé em relação a Cã com a maldição das línguas confundidas na Torre de Babel, acabaram por se tornar uma bênção para as nações. Pois foi a partir daí que surgiu a família escolhida por Deus para serem o ascendente do seu filho aqui nesta terra. E é mesmo a respeito desta ascendência do Filho de Deus, da origem desta família, que nós iremos falar a semana que vem. Obrigado, querido Deus. Tu és fantástico. E a história que faz chegar até nós, a história desta terra, é fantástica, tão fantástica como tu és. Ajuda para que nós possamos compreender a maneira como tu agiste no passado, ages no presente e poderás agir no futuro. Porque isso nos ajudará um dia a viver ao teu lado pela eternidade. Obrigado por estas lições. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E conforme dissemos, a semana que vem vamos à nossa lição número 6 e vamos ver as raízes, as origens de Abraão, que foi pai de uma grande nação. Essa nação escolhida por Deus. Mas para a semana nós veremos um pouquinho mais. Um abraço e até lá.